O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e confinado cidadão real, você que tem nos acompanhado semanalmente já começou a perceber que as nossas edições estão direcionadas para o atual momento político-eleitoral que terá a sua culminância, o que é um termo ótimo, em 15 de novembro, quando você terá que promover a sua escolha. Votar é escolher. E o prazo de validade para arrependimento é relativamente longo, ou seja, 4 anos. Mesmo diante do atual cenário de pandemia, em que todas as relações estão profundamente modificadas, quer seja no campo pessoal, familiar, profissional e social, ainda assim teremos que nos adaptar às circunstâncias e entender toda esta movimentação que tem por finalidade escolher o futuro gestor de Nova Friburgo. Me parece que, guardadas as devidas proporções, como sempre faço questão de enaltecer e ressaltar, estamos diante de um novo período AC e DC. Assim como há 2020 anos atrás tivemos o período antes de Cristo e depois de Cristo, estamos agora no período antes Covid e depois do Covid, quando certamente teremos uma realidade muito diferente daquela que havíamos antes do início da pandemia. E também no que se refere a todo este processo político-eleitoral, onde, sobretudo, as redes sociais terão importância significativa e decisiva na sua escolha. Portanto, é preciso você ter informação, é preciso você estar ciente de todo este cenário, sobretudo acompanhando toda esta movimentação, buscando informações dos seus candidatos e, sobretudo, dos seus programas de governo. Uma vez que os planos de poder, que são aqueles concebidos com a finalidade de manter determinado grupo político à frente dos poderes, são absolutamente dispensáveis. Conforme eu tenho dito, o eleitor dispensa emoções. O eleitor exige soluções. E nesta vertente, evidentemente, que aquelas informações de utilidade pública são extremamente proveitosas para que você possa fazer a sua melhor análise, melhor reflexão, de maneira racional e, assim, privilegiar o interesse da coletividade de Nova Friburgo em detrimento daqueles interesses absolutamente individuais. O momento é extremamente importante e temos que ter este comprometimento com o futuro de Nova Friburgo. E sendo assim, evidente que precisamos também apreciar, acolher e refletir acerca da opinião feminina, que representa estatisticamente a maior parte do eleitorado em todos os âmbitos, mas que nos propõe uma leitura diferente. Não obstante, que é um termo ótimo, a sua sensibilidade, a sua seriedade e, sobretudo, a sua leitura muitíssimo diferente
daqueles outros que, por vezes, se deixam tomar por caminhos tortuosos. A opinião feminina é absolutamente decisiva e importantíssima. E, portanto, teremos esta imperdível oportunidade de nos reencontrarmos com uma ilustre, competente convidada que sempre, quando comparece, promove picos de audiência para o programa Cidade Real, sobretudo e também pela sua exuberante beleza, obviamente. Agrega um diferencial à imagem do programa e tenho convicção que você concordará comigo. Mas, evidentemente, a sua competência, a sua sabedoria e a sua simplicidade lhe oferecerão um conteúdo diferenciado nesta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e os trabalhos técnicos de Marconi JR. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos na edição de número 656 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 28 de setembro de 2020. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Uma ação judicial pode levar anos, causando desgaste emocional e financeiro incalculáveis. Fuja disso. Procure um mediador de conflitos. Fale com seu advogado sobre isso. É sem dúvida o melhor caminho. Para mais informações, entre em contato. Nós podemos te ajudar. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de beleza também nesta edição que temos o privilégio, a honra, a satisfação e a alegria de contar novamente com a presença da ilustríssima e competente advogada doutora Aline Freitas Spinelli, que sempre que comparece nos oferece reflexões muito importantes, muito profundas, não obstante o seu profissionalismo e sensibilidade. Sendo assim, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se absolutamente honrados no atendimento e deferência do nosso convite e, desde já, agradecem a sua 7ª participação neste programa, segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real. Seja muitíssimo bem-vinda. Muito grata pelo seu convite, por estar aqui, pela oportunidade, né, de estar aqui com saúde, de estar aqui ao seu lado, que é puro deleite. Certamente. E é sempre uma alegria pisar aqui na TV Zoom, participar dos encontros, do bate-papo, dos programas, em especial dessa poltrona ao seu lado. Sem dúvida, e quero desde já agradecer a sua deferência especial, o seu carinho, a sua atenção conosco, uma vez que doutora Aline, recentemente, há cerca de 2 meses, concebeu maternidade de um lindo menino, um príncipe, que se chama Ravi. E, evidentemente, por conta deste momento e também da pandemia, nesta edição e neste dia, ela, de maneira inédita, comparece a um ambiente que não seja aqueles que normalmente o exercício da maternidade lhe impõe, ou seja, consultas médicas, enfim, e outras atividades. Mas de uma maneira muito especial, de uma maneira muito carinhosa, atenciosa, ela ainda assim reviu a sua agenda e concordou em comparecer, o que muito nos honra e envaidece. Você é uma pessoa espetacular, por quem eu tenho grande admiração e grande carinho, e sinto-me, assim como a nossa expressiva e maciça audiência, extremamente prestigiados com a sua presença. É muito bom tê-la conosco. E sendo assim, doutora Aline, diante do atual momento confuso, diga-se de passagem, uma vez que temos 16 candidaturas ao Poder Executivo Municipal e cerca de mais de 600 candidatos à Câmara Municipal. E, diante deste cenário, a opinião feminina é muito importante. As mulheres, elas têm a virtude de analisar a mesma situação sob várias óticas, ao mesmo tempo, o que para nós homens é uma tarefa quase que impossível. Mas as mulheres são sábias nessas avaliações. Não obstante, que é um termo que eu faço questão de sempre utilizar, raramente se envolvem em situações subalternas no que se refere ao meio político. Pouquíssimas vezes se tem registro de envolvimento de mulheres em atos de corrupção. Evidentemente que por vezes acontecem, mas representam uma minoria quase que inexpressiva. Diante dessa contextualização, as mulheres se sentem desmotivadas a participar do processo, desacreditam da classe política, não
tem mais motivação para participar de todo esse processo que culminará com a escolha para os poderes legislativo e executivo municipal? Qual a sua avaliação? Bem, antes de iniciar aqui com o nosso bate-papo, eu gostaria de dar os parabéns à casa pelo uso do álcool em gel, por quando nós entramos na portaria, já aferiram a nossa temperatura e todo o cenário de segurança, principalmente com as mães, né? Eu agradeço muito porque eu tô psicopata com relação à segurança. Eu tomo banho de álcool em gel, eu Que isso? misturo na água. Mistura na água? Parabéns! E como sei que você está saudável e seguro e aqui foi esterilizado, Sim. eu vou pedir licença momentaneamente, por deferência ao programa, aos telespectadores, para apenas retirar um pouco a máscara, Ótimo, doutora. colocar ela repousada aqui. Ótimo. Plenamente justificado a sua Já atitude. já eu retorno. Ok. Vou ficar mais distante de você, vou Ok. falar. Exatamente. Eu olho para onde? Para essa Pra câmera, quando quiser se dirigir a quem nos assiste. Olha, Zuri, eu entendo que a vida da mulher por si só já é uma vida mais sobrecarregada, o que a distancia do envolvimento político, né? Mesmo que, ainda que a mulher tenha interesse, né, em pensar, eu vou conhecer, vou investigar os candidatos ao legislativo, ao executivo, porque o meu trabalho é tal, a minha profissão é tal, ou porque eu sou dona de casa e eu tenho um filho com necessidade especial que precisa de uma rampa para subir ou para descer, ou um acesso ao ônibus. Essas são as preocupações mais imediatas que eu percebo quando eu converso com as mulheres. As mulheres não têm, por questões culturais, a intimidade, nem a mulher nem o homem, né? A intimidade com o raciocínio e com o exercício de falar de política e sobre política. Ou, pelo menos, não possui a consciência desse tipo de assunto. Porque tudo é política. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, todos os nossos atos, né, da vida privada e pública são atos que estão completamente envoltos por política, né? Quando a gente acorda e pega o celular tocou o despertador. Você tem um celular que tem um despertador porque a política permite que você tenha esse celular, porque o seu país permite, porque em quem você votou permite, né? Em Cuba é diferente, em outros países são diferentes. Então, você já começa com o despertador a uma situação política. Quando você vai tomar seu café da manhã, o que está na sua mesa tem a ver com quem você votou ou com quem votaram por você, né? Porque as pessoas, eu ouço muito das mulheres que, eu não vou sair de casa, largar meu filho, deixar de fazer meu almoço para votar. Se eu for, vou votar nulo ou em branco, que dá no mesmo. O resultado é o mesmo. Votando nulo ou em branco, o resultado é o mesmo. Quem está se anulando é você. Você está perdendo a chance, né, de ter uma voz ativa, de ter alguém lá que você... ou que você tenha pesquisado, ou que, pelo menos, você tenha tido algum tipo de afinidade, nem que seja visual. Porque muitas mulheres, há um tempo atrás, votaram no presidente Collor porque ele era bonito. Um galã. Um galã. Conquistador. Exatamente. Não era meu tipo, mas também eu era muito novinho. Acho que eu não lembro, acho que eu nem votava ainda. Eu sou mais geração Ciro Gomes. Exatamente, mais recente. Mas não fomos educadas para gostar de política. Aliás, nem homem, nem mulher, nem ninguém. Não fomos educados? Não fomos educados para gostar de política. Não temos a matéria política
né? Eu tive moral e cívica no colégio. Também. Mas nós não entendemos como funciona a política. Ela é feita para que nós não entendamos. E aquilo que a gente não entende, a gente não se seduz, a gente não se sente interessado. Exatamente. E quanto mais difícil de entender, mais distante você fica, porque a vida já é tão difícil. É tão difícil viver, principalmente hoje em dia, né? Com esse pesadelo de pandemia, com pessoas morrendo, com a dificuldade de trabalho, com a dificuldade de ganhar o nosso pão de cada dia, de ter atendimento médico. Tudo isso é política. Mas a gente não tem o costume de pensar, para melhorar o futuro do meu filho ou do meu neto, eu preciso estudar ou pesquisar, ou pelo menos me alfabetizar politicamente. Né? Quando a gente fala do analfabeto político, de Bertold Brecht, é isso. Por quê? Temos o costume de falar, não discuto política, religião nem futebol. Porque compara a política com uma crença ou com uma paixão, como o futebol. E política não é paixão, política não é crença, política não é briga de paixões. Né? Hoje em dia, a gente percebe na internet, no Facebook, no Twitter, no Instagram, que muitas pessoas acham que estão falando de política, mas elas só estão xingando um ao outro por uma paixão atrelada a uma figura específica, né? Aquela polarização, aquele, de um lado um discurso, né? De outro. E esses discursos, eles descobrem dentes e aguçam punhais. Perfeito. Eles não levam a nada, a não ser o desgaste, a inimizade. Né? Eu falo isso, é claro que eu também tenho que enxergar os meus pequenos erros. Eu já discuti muito com pessoas muito queridas, achando que estava discutindo política, e não estava discutindo política, estava discutindo paixão. Discutir política, antes de qualquer coisa, é pensar no coletivo, ainda que a gente tenha um interesse pessoal naquele objeto que está sendo utilizado ali para discutir, ou naquele discurso do político, ou naquela plataforma que está sendo apresentada, mas, inicialmente, é o coletivo. Por isso política, para ser para todos. Agora, a mulher, finalizando a resposta, ela já é tão sobrecarregada que não sobra tempo. É comum você conversar com uma mulher, ela fala assim, eu vou votar em quem minha mãe, ou meu marido, ou meu patrão, ou minha amiga falou para eu votar. Ou então, faltando 2 dias, lá eu escolho. Vou escolher, agora eu vou esquecer. A gente vota, agora a gente vai votar para o executivo e para o legislativo. Legislativo, então, ninguém lembra de quem votou. As pessoas não lembram em quem votaram para vereador, para deputado. Faz uma pesquisa que você vai ver, as pessoas não lembram. E o pior, o legislativo tem um poder. Né? Foi o legislativo que tirou a Dilma. O legislativo põe e tira quem ele quiser. E a gente sequer tem memória ou anota para lembrar em quem a gente votou na última eleição para vereador ou para deputado. Enfim, nós somos responsáveis pelo fracasso, né, da condução do nosso país, porque a gente se empenha pouco. Agora, é fácil se empenhar? Não, não é fácil, porque é difícil entender. Mas depois que a gente mergulha, é extremamente prazeroso. Eu concordo plenamente, até porque já tivemos oportunidade de tratar de alguns aspectos relacionados à política, na sua essência, e as resenhas foram absolutamente inesquecíveis. Agora, doutora Aline, ainda assim, conforme você muito bem avaliou, mesmo não sendo educados politicamente para nos enganjarmos no processo, e não tem outra alternativa. Você que, porventura, entende que não comparecendo você não participa do processo, é um ledo engano. Uma vez que você, em algum momento, terá que recolher
aos cofres públicos o valor de uma multa absolutamente irrisória de R$ 3,51 caso não compareça às eleições sem a devida justificativa. Entretanto, nas últimas eleições, em 2018, esta ausência representou um valor de 98 milhões e meio que tiveram que ser recolhidos pelos ausentes e que se destinam, por força de legislação, ao famigerado fundo partidário. Então, de qualquer maneira, você contribui. Ou não participando, contribuirá financeiramente, ou participando e manifestando seu voto, que acompanha o relato de doutora Aline, não deve ser branco ou nulo. Você tem que manifestar a sua escolha de maneira legítima, até porque, por enquanto, do seu voto não cabe liminar, não cabe julgamento em qualquer instância, é um ato praticado de maneira responsável e secreta. E não negocie seu voto, porque isso, além de caracterizar crime eleitoral, terminadas as eleições, a relação comercial entre candidato e eleitor estará encerrada e você não terá oportunidade de acompanhar o exercício do mandato daquele eleito, caso aconteça. Sendo assim, doutora Aline, a mulher, por vezes, se sente insegura nas suas escolhas. Não me referindo, evidentemente, àquelas politizadas, que também têm essa mesma dificuldade. Como é o seu caso, extremamente politizada, extremamente engajada, interessada, com manifestações em redes sociais bastante contundentes e que já tive a oportunidade de lhe acalmar em alguns momentos e me sinto extremamente prestigiado por ter a minha opinião acolhida, mas ainda assim, por vezes, a mulher comum, a mulher simples, essa extremamente atarefada, envolvida numa agenda interminável, tem dificuldade em fazer a sua escolha. Qual o melhor critério? Olha, eu penso que ela deve ter, primeiro, uma intimidade com o que seria a função que aquele político, né, aquela pessoa, aquele candidato, né, a vereança, enfim, o que ele fez, se ela conhece o histórico dele, o que ele apresenta como plataforma, o que ele apresenta, né, como sedução para ganhar o voto dela. Exatamente. E o principal, eu acho que é que ela se identifique com algum tipo de trabalho que aquela pessoa esteja ali prometendo realizar. E se me permite uma parte, se pode realizar. Exatamente, eu ia chegar lá. Perfeito. Por quê? Os discursos são ridículos, né? Vou dizer, data máxima vénia, né? Por vezes cômicos. O meu respeito a vários colegas e colegas, a vários candidatos, é risível, né? Parece que está faltando com respeito com a inteligência do eleitor, porque prometem coisas que são juridicamente impossíveis, que são humanamente impossíveis, e por aí vai. Só que a grande maioria gosta de ouvir esse discurso leviano, estelionatário, se sente feliz e gosta também de propagar esses discursos. É como se fosse uma fake news da promessa daquele candidato que ela quer angariar votos, né? Às vezes ela está ganhando algum valor, está ganhando alguma coisa, aquela coisa do saco de cimento, da camisa. Exato. E aí a pessoa vai para a rua, o que também as pessoas têm que entender que não pode fazer isso no dia da eleição, que é crime. Caracteriza boca de urna. E são presos mesmo, né?
Se a autoridade policial, a autoridade, ou o juiz estiver vendo, ou os delegados, eles vão prender, e tem mais o que prender mesmo com pandemia. Agora, é interessante que se pesquise, que a pessoa tem ali uns 20 minutinhos para pensar assim, será que isso que ela está falando? Entra no Google, conversa com um advogado, com um professor. Existem sites especializados? Sim, existem aplicativos. Exatamente. Vários aplicativos. Exatamente. Para você não se sentir enganado. E é claro, se conseguir escolher dentre um daqueles candidatos, melhor, porque você vai poder cobrar. Agora, se você não escolher, você não pode cobrar, você não está participando. Exatamente. E isso não é democracia, isso é alienação e preguiça. Quem tem preguiça Muito bom. não pode espernear. Muito bom. Alienação e preguiça é uma combinação explosiva. Pois é, e é isso que aquele político safado quer. Que você não goste, que você não pesquise, que você não vá. Né? É isso que eles querem. Porque o profissional sério, ele vai se preocupar em vender aquele peixe, em informar o eleitor, em formar o eleitor, e não em deformar o eleitor. E muita gente está ali só para deformar, né? E as pessoas têm aquele costume de ir para as redes sociais e falar: eu quero mudança, eu quero justiça. Quer mudança de quê? Você, para mudar, né? Para mudar esse muito copo bom, para cá, muito você bom. tem que saber onde ele estava e para onde você quer. Como é que você vai mudar se você não sabe de onde veio e para onde vai? E o que fazer? Quero mudança. Mudança de quê, cara pálida? Né? Você assiste, eu assisto muitas vezes, né, passeatas com cartazes. Queremos justiça. As pessoas acham que estão fazendo política. Isso não é política. Isso não é política. Isso é uma atividade física para gastar caloria. Mas não é política. Porque justiça é uma coisa, é um sentimento, é uma crença, é algo que não se coloca à mão, não é palpável. Uma decisão judicial, sim, queremos uma decisão judicial para condenar a pessoa que matou a criança. E é isso que a gente tem que educar as pessoas para que elas entendam onde estão pisando, qual o poder que elas têm nas mãos e para que elas não fiquem reproduzindo um discurso que é um discurso de circo, que não vai levar a nada. Você é ótima. Porque é vazio, é inócuo, não leva a nada. Nós temos que desperdiçar energia com ações que vão surtir, que realmente possam ter um resultado. Né? Não ir para o Facebook e falar, quero mudança. Mudança de quê? Explica o que você quer, né? O que você não gostava, o que você acha que pode ser. Aí sim. Agora, chegar no meio da rua e ficar gritando frases feitas, muitas vezes pagas por políticos para disseminar na internet, nos torna seres muito mais incapazes de pensar e incapazes de votar. Você, além de ser muito competente, é corajosa. Eu vou me disfarçar. Ó. Você é muito corajosa, Lili, o que é ótimo. O que é ótimo e tínhamos que tê-la aqui antes da série de edições que iniciaremos a partir da próxima semana, que já lhe informarei a seguir. No término desse bloco, Agora eu posso me aproximar mais um pouco. a pergunta que não quer se calar. Evidente, mantendo a devida reserva e necessário sigilo, você já se arrependeu de algum voto seu? Respondo agora? Agora! Várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Eu acho que é uma coisa que sempre vai acontecer,
né? Porque quando a gente vota tendo ali aquele tanto de informação. Eu acho que eu já me informei pouco. Não é que eu tenha me arrependido, eu me informei pouco. Ou talvez eu não soubesse me informar. E aí eu poderia ter escolhido uma outra pessoa, né? Porque eu fui por uma paixão ou fui por um caminho que talvez não fosse o mais adequado para aquele tipo de momento, né? Aí tem a ver com partidos, coligações, e aí é uma outra discussão também mais complicada, que se a gente for falar, vai ficar menos sedutor, né? Porque já é um assunto, às vezes, enfadonho. Mas eu também já fui muito feliz, né? Não tive a chance de votar em quem eu gostaria, por conta da minha idade, e hoje, estudando, né, a vida de alguns políticos e as realizações, eu gostaria de ter tido chance de votar em algumas pessoas que já morreram, mas também não vou entrar nessa seara agora. Né? Não vou entrar nessa seara agora. Um voto póstumo, digamos Sim. assim. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos conversando com a doutora Aline Freitas Spinelli, que consegue, como poucas, aliar sabedoria e sensibilidade. Além, evidentemente, de ter uma leitura muito pragmática, mas também colocando pitadas de bom humor, até porque, assim, o assunto que é pesado, é complexo, é multidisciplinar, se torna mais atraente. Como também tem sido atraente a participação da querida doutora Fabíola Machado, psicóloga, terapeuta familiar e sexual, que semanalmente nos oferece as suas orientações acerca da nossa saúde mental. Entre as poucas alternativas que temos nesse momento, além da vacina, que será definitiva, me parece que estabelecermos as nossas estratégias de proteção individual se torna questão de sobrevivência. Para entendermos este momento, nos adaptarmos e sobrevivermos. E desta forma, doutora Fabíola, extremamente competente e profissional, o faz com sabedoria. E você acompanhará neste quadro um testemunho, um depoimento baseado em fato real de uma das suas pacientes. Vamos juntos acompanhar. Olá, tudo bem? Vamos conversar sobre saúde mental? Então, nesse mês de setembro, estamos falando sobre prevenção contra o suicídio. E nós vamos falar agora sobre o que acontece ou o que mais acontece nas redes sociais. Você já percebeu quando algum amigo seu ou conhecido fala nas redes sociais sobre que não está mais aguentando a vida, que não sente mais o sentido da vida, que não vê mais alegria em viver? Então, isso pode ser um sinal. E ao menor sinal de que um conhecido ou um amigo seu está falando, está colocando essas palavras nas redes sociais, converse com essa pessoa. Tente oferecer ajuda. Coloque essa pessoa à vontade para que ela possa dizer a você o que ela tem sentido. Isso já é uma boa ajuda. Isso já é um recurso forte, porque amigos são referenciais. Não é verdade? Então, nesse momento, nesse setembro amarelo, por isso a alusão ao meu chapéuzinho, eu quero dizer a você que você pode ser um forte aliado da saúde mental de algum amigo, de algum conhecido ou até de um parente. Para isso, nós contamos com a sua ajuda. E também, em virtude disso, eu quero chamar a sua atenção para um depoimento, no final desse quadro, de uma pessoa que também teve esses pensamentos um dia. A Débora Guimarães, ela é paciente, ela foi paciente e ela fez terapia. Então, você vai assistir o depoimento verdadeiro de uma pessoa que passou por esse processo terapêutico e como ela está se sentindo. Eu aguardo você no próximo encontro e não se esqueça,
Pense saudavelmente. Assista esse vídeo agora. Oi, para você que não me conhece, meu nome é Débora, eu tenho 18 anos e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o que a terapia fez na minha vida. Eu fiz terapia durante 4 meses, eu recebi alta semana passada e foi um divisor de águas na minha vida. Foi onde eu descobri a olhar fora do problema, olhar para dentro de mim e despertar o meu melhor. Ainda que as situações continuavam ali ao meu redor, mas eu decidi mudar. Eu decidi dominar as minhas próprias emoções. Eu decidi cuidar da minha saúde mental e entender que se ela não anda bem, nada vai bem na minha vida. Se você é assim ou se você conhece alguém que seja assim, indique esse tratamento. A terapia pode não ser o caminho mais rápido, mas ele é muito eficaz. Eu fiz com a doutora Fabiola, ela é uma excelente profissional. E não deixe de pedir ajuda, não deixe de estender a mão, porque muitas vezes a gente acha que não tem mais jeito, que não tem solução, mas tem sim. A gente só precisa abrir a nossa mente para novas coisas e correr atrás de tudo aquilo que a vida nos proporciona. Então a terapia, ela foi um divisor de águas na minha vida e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para que assim como fez bem para mim, possa fazer bem para muitas outras pessoas. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Uma ação judicial pode levar anos, causando desgaste emocional e financeiro incalculáveis. Fuja disso. Procure um mediador de conflitos. Fale com seu advogado sobre isso. É sem dúvida o melhor caminho. Para mais informações, entre em contato. Nós podemos te ajudar. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer. Todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem. Bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer. Friburgo Shopping, primeiro piso. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de beleza, evidentemente, e também de opinião, que incomoda, o contraditório pressiona, inclusive, as ditas autoridades para distantes da sua zona de conforto, mas é extremamente necessário e saudável. O contraditório nos permite avaliar e refletir acerca de determinadas situações que nos exigem uma outra leitura. E desta maneira, o ilustríssimo professor, possante jornalista e nobre amigo Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, semanalmente nos oferece uma opinião diferenciada, uma vez que conhece bastidores e corredores da política municipal friburguense. Vamos juntos acompanhar. Olá, salve! Estamos de volta com a coluna Opinião. E como era previsto, o quadro está aí. 16 candidatos concorrem ao cargo de prefeito na cidade de Nova Friburgo. São quase 600 candidatos a vereadores. Chegou a hora da decisão. Um desses 16 será o prefeito. Não adianta aqui ficarmos dizendo se o quadro é bom, se é mais ou menos ou se é ruim. É o que temos. Teremos que escolher dentre esses 16. E, por favor, não deixe de votar. Porque se você abrir mão dessa escolha, o seu vizinho vai fazer por você. E depois não adianta reclamar. Se você voltar a 4 anos atrás, naquele local, na cabine eleitoral, você e a urna eletrônica, aquilo que você confirmou está de acordo com o seu pensamento, você ficou satisfeito ou se pudesse mudaria?
Essa reflexão é que temos que fazer. Essa decisão é muito importante. O nosso município não pode ficar estagnado como está nesse início de século XXI. Nós estamos caminhando a passos largos numa mediocridade administrativa assustadora. E o momento é esse, o momento de refletir, analisar, não discutir pessoas, e sim programas para olhar Friburgo para os próximos 20 anos. A mediocridade tem que ter um basta. E nós, diante da urna eletrônica, temos que ter a consciência de que 4 anos não são 4 dias. É a nossa opinião, e ela é pública. Forte abraço e até a próxima. Coragem e ousadia do ilustre professor e nobre amigo, que recebeu a carinhosa alcunha concedida pela minha pessoa de raposa felpuda da política friburguense. Não obstante a semelhança do seu couro cabeludo com o pelo de uma raposa, mas também pela astúcia deste felino, o que o professor sempre se utiliza nos seus comentários muito provocantes e muito, eu diria, insinuantes. Por oportuno, quero lhe convidar para assistir a partir da próxima segunda-feira, também conhecido como 4 de outubro, a série de edições que estaremos realizando até o dia 15 de novembro, entrevistando todos os candidatos ao Poder Executivo Municipal, conforme determina a legislação eleitoral. Estamos cuidando com riqueza de detalhes desta proposta, que também será adotada pelo companheiro José Modesto Arouca no programa Pensando Nova Friburgo, quando contemplaremos todas as candidaturas num processo absolutamente uniforme, democrático e, eu diria, igualitário. Precisamos ouvi-los, senhores candidatos, sobretudo no que se refere ao seu programa de governo, minimamente decente. O eleitor, conforme eu disse, dispensa emoções. O eleitor quer soluções. Sendo assim, continuamos a nossa agradável conversa com a doutora Aline Freitas Spinelli, advogada criminalista, que, de uma forma muito gentil, carinhosa e comprometida, comparece ao nosso programa, mesmo sendo totalmente absorvida pelo príncipe Ravi, seu lindo filho, que nasceu há cerca de 2 meses. E nesse take aberto, que você pode observar, vejam com riqueza de detalhes, que sempre faço questão de ressaltar, a beleza e a elegância de doutora Aline Freitas Spinelli, que veste um belíssimo figurino, sobretudo realçado por uma belíssima sandália. Evidentemente, sobre a mesa temos o seu caderno de mole espiral, caracterizando assim o seu exercício raiz da advocacia e também utilizando uma máscara de proteção, o que confere, evidentemente, cuidados a este aspecto sanitário, mas, sobretudo, a torna ainda mais misteriosa, se é que vocês estão me entendendo. Eu não posso abdicar desses momentos de descontração, mas que são merecidos. Sendo assim, queridíssima Aline, diante do que conversamos e pudemos acompanhar no quadro Opinião, essa escolha não é simples. É uma escolha que requer vários cuidados. E, desta forma, as mulheres me parece que são mais sábias na sua escolha.
registrando que nós tivemos em nosso município, como no nosso estado e no nosso país, e também à frente dos órgãos supremos do Poder Judiciário, mulheres no seu comando. Sim. E que, salvo uma ou outra exceção, tiveram uma conduta absolutamente retilínea, linear, elogiável. E o voto feminino, que representa a maioria, por vezes não é decisivo. A regra de que mulher não vota em mulher se aplica? Se aplica. Infelizmente. Eu estou repetindo um discurso, né, que eu ouço, que eu leio nos últimos anos. Na verdade, essa falta, eu suponho, eu entendo que essa falta de intimidade, né, com questões políticas, com o discurso, é comum escutar de uma mulher: eu não gosto de política, eu não falo de política, eu não gosto de falar de política. Isso é como se fosse um escudo, né, que protege muita gente do compromisso de se posicionar, de sair de cima do muro. E quando você não tem esse compromisso, você não tem tanto poder. E a democracia precisa de um povo, né, que atue através do voto direto, do voto, a sua manifestação, a sua expressão de vontade. E se a gente não tem vontade, qualquer coisa serve? Eu quero lhe provocar ainda nessa reta final no seguinte sentido. O voto feminino é muito recente. Sim. É muito recente. Se não me falha a memória, o que por vezes acontece, ele foi efetivamente formalizado a partir de 1934. 33, 34. Ok? Até porque antes a mulher, para votar, pasmem todos, precisava da autorização do seu marido, o que é absolutamente inadmissível. E esta participação eleitoral em nosso país é muito recente. Sendo assim, doutora, também no meio político as mulheres são vítimas de preconceito? As mulheres são vítimas de preconceito em qualquer universo. Em qualquer universo? Em qualquer universo, em qualquer esfera, né? Isso a gente já falou aqui nos últimos programas, sobre essa questão do patriarcado, né? Essa questão cultural, essa questão da mulher ser vista como um objeto e não ser vista como um ser pensante, um ser de vontades, né? A vontade que prevalecia era do marido, né? Ela precisava de autorização no passaporte do marido há poucas décadas atrás. E tudo isso que a gente já falou bastante aqui nos outros programas. Quem quiser, é só consultar, que terão aulas. Exatamente. Disponível no site da emissora www.tvzoom.com.br. Prossiga, doutora. Pois é, então, com todas essas discussões que já tivemos aqui, a gente já visualizou, já vislumbrou que a mulher não é muito vista, né? Não é comum a mulher ser vista como um ser pensante. Daí ela ser alvo de muita... Eu acho que você falou bem, eu acho que a mulher ela sofre de um processo de descrédito que já começa dentro de casa. Dentro de casa? Dentro de casa, né? Na grande maioria das vezes. E isso vai se alastrando e vai contaminando o ambiente de trabalho, dependendo da forma, da condução, né, do local que ela trabalha, né, se é um homem que conduz de uma forma muito radical, muito machista, muito conservadora, porque as mulheres vieram conquistando seu espaço pouco a pouco nas últimas décadas, só que de 1 ou 2 décadas para cá, ela deu um pulo. Esse salto que ela deu quando a gente fala em violência doméstica, na Lei Maria da Penha, no crime do feminicídio, né? Tudo isso veio para proteger a mulher que começou a se tornar independente e no que
ela se tornou mais independente, seja financeiramente, psicologicamente, afetivamente, ela começou a ser alvo de muito mais agressividade daqueles homens que não sabem lidar com essa ascensão, sejam eles maridos, patrões, ex-maridos, padrastos, e a gente percebeu que com essa emancipação, com essa liberdade, com esse voo, as mulheres começaram a ser muito mais maltratadas, muito mais mortas, muito mais agredidas, não só fisicamente, psicologicamente. Então, eu acho que é por aí o raciocínio. Nessa reta final do programa, quero lhe solicitar que, se dirigindo para a nossa maciça e expressiva audiência, para esta câmera, sobretudo do público feminino, que para mim me envaidece, mas compromete, para que aquela mulher que esteja incrédula do cenário, esteja desmotivada do processo e esteja propensa a não comparecer no dia da eleição ou, se comparecer, votar branco e nulo. Isto posto, queremos ouvi-la. Como reverter este desânimo e esse descrédito, entendendo que somente através da participação conseguiremos mudar a nossa realidade? Eu, pessoalmente, considero que, se houver chance de conhecer pessoalmente aquele candidato ou aquela candidata que te atraiu, seria interessantíssimo assistir um discurso, né? Assistir a uma palestra, a qualquer momento em que o candidato esteja ali expressando, né, suas paixões, suas vontades. Eu acho que esse contato seria bom se não tivesse esse fantasma de Covid, né? Com esse fantasma tudo vai mudar. No que muda, a gente precisa utilizar o Facebook, as lives, que eu não sei como serão, como é que vai ser feito o comício virtual, né, que é tudo muito novo. Mas tente contato. Veja se esse candidato vai te responder, ou pelo menos o secretário dele, né? Veja se você vai ter algum tipo de resposta antes do pleito, antes do dia D. E continue depois a indagar, a perguntar e a procurar por esse candidato. Se você tiver condições, nem que seja por e-mail, e poste nas suas redes sociais elogios ou então reclamações, para tornar público aquilo que é público, né? A vereança, o prefeito ou a prefeita. Agora, temos aí várias candidatas mulheres para que a gente possa conhecer. Muitas mulheres legais em Friburgo. Exatamente. Muitas. Concordo plenamente. Muitas, né? Eu não poderia, de forma alguma, citar o nome de nenhuma delas, porque gosto de várias, sou amiga de várias, então não poderia me manifestar. Mas tem muita gente legal, com um discurso muito coerente. Para ambos os poderes. Para ambos os poderes. Doutora Aline, encerramos essa nossa conversa absolutamente maravilhosa, sempre muito descontraída, mas também muito comprometida com o conteúdo. Você que nos acompanhou durante esta edição observou que tivemos momentos aqui de extrema descontração, porque é preciso que assim seja. Preciso que tenhamos este procedimento, por vezes, mais leve em nossas vidas. Isso contribui para a nossa saúde mental. Mas também tivemos o compromisso com a análise, com a reflexão e, desta forma, me empenhei com a devida antecedência em convidar a doutora Aline Freitas Spinelli para estar conosco nesta edição
que antecede a série de edições, conforme disse, que serão destinadas a entrevistar todos os candidatos ao Poder Executivo Municipal. A sabedoria e a sensibilidade feminina me encantam neste misterioso, mas fantástico universo feminino. Foi uma honra, uma satisfação, um privilégio tê-la conosco. Seja sempre muito bem-vinda. Gratíssima pela oportunidade. Fico realmente em êxtase em poder estar contribuindo para a cidade, em poder estar manifestando aqui um pouco da minha humilde opinião acerca desse universo político, jurídico, filosófico, em que precisamos, né, mergulhar para que a gente possa viver bem. E é uma alegria eu estar aqui falando das mulheres e como mãe. Perfeito. A responsabilidade é muito maior. Não tenha dúvida, e dessa forma remeto meus abraços ao pai Felipe, correto? Correto. A avó Janete e ao avô Ivan, que certamente nos prestigiam nesse momento. E, sobretudo, a você, Aline, advogada, mulher e mãe. Ou seja, está se tornando cada vez mais plena na essência feminina. Gosto muito de tê-la aqui pela sua deferência conosco. E tenha certeza que a nossa expressiva e maciça audiência, da mesma forma, certamente teremos um novo encontro brevemente. Que Deus e Santa Rita de Cássia, sempre ela, continuem nos abençoando, protegendo, iluminando, sobretudo no momento da escolha, no momento do voto. Votar é escolher. Voto não tem preço, tem consequência. E, sendo assim, deve privilegiar sempre a coletividade, deve privilegiar sempre os programas de governo e, sobretudo, Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.